Olá, gravateiros! Voltei, Luiz Arthur Nogueira, sem gravata e hoje com frio, Estou aqui para trazer para vocês um guia econômico para que vocês possam cobrar o seu candidato nesta eleição. Solta a vinheta, Ferrugem! Olá, gravateiros e gravateiras! Muito bem, antes de falarmos de eleições, eu queria lembrar que agora, no dia 10 de agosto, termina a primeira fase da nossa campanha para eleger um nome do nosso querido porquinho, o porquinho que cuida das nossas finanças pessoais. Vocês estão indicando nomes muito curiosos, uma comissão vai eleger os 5 mais criativos e aí vocês vão eleger no voto popular qual será o nome do nosso porquinho pig. E o ganhador, claro, além de ser mencionado aqui, vai ganhar um cofrinho da turma do Nogueirinha. Não fiz minha propaganda hoje. Se inscrevam no canal, toquem no sininho, compartilhem, dêem um joinha. Estamos quase atingindo a nossa meta de 2.000 inscritos. Depois a gente vai dobrar a meta de novo, como fizemos quando atingimos 1.000 inscritos. Vamos então falar de eleições. Em primeiro lugar, eu queria lembrar que eu, como já disse em programas anteriores, não vou jamais aqui no Economia Sem Gravata dizer qual é o melhor candidato para você votar. Por quê? Porque eu respeito a sua inteligência. Você tem total capacidade, total liberdade para fazer as suas escolhas. Eu aqui tenho como missão mostrar apenas qual é a agenda econômica melhor que eu considero, claro, para o Brasil. E, portanto, eu vou listar alguns pontos hoje que você deveria cobrar do seu candidato ao longo desta campanha. Vamos começar. O primeiro ponto que eu destacaria são as reformas. Eu não acredito em candidatos que não acreditam em reformas. As reformas aqui no Brasil são fundamentais para que a gente possa voltar a crescer em patamares maiores do que o atual, em ritmos mais velozes. Bom, reformas é um termo muito genérico. Que reformas? Citaria pelo menos 3 aqui que são fundamentais. O próximo presidente da República precisa fazer a reforma política para enxugar esse quadro maluco de excesso de partidos que torna a governabilidade muito difícil, seja qual for o candidato vencedor. Segundo lugar, reforma da Previdência. O Brasil está envelhecendo. Eu não acredito numa solução fiscal para o Brasil, uma solução para as contas públicas, sem uma reforma da Previdência. Qual o melhor modelo? A gente pode até debater num próximo programa, mas precisamos fazer uma reforma da Previdência no ano que vem. E por fim, uma reforma tributária. Essa é um anseio antigo dos empresários. A gente vive aqui no Brasil uma maluquice tributária com excesso de impostos. Além da carga tributária ser aqui muito elevada, é muito difícil pagar impostos. Então, o que a gente defende aqui não é nem uma redução da carga tributária, que seria o melhor dos mundos, mas sim uma simplificação tributária, uma redução no volume de impostos, o que facilitaria quem quer pagar e facilitaria a vida do governo que quer cobrar. O segundo ponto que eu destacaria aqui é a questão fiscal do país, das contas públicas. Dado que eu acredito que esse é o principal problema do país, eu defendo que o meu candidato não elimine o teto dos gastos. O que é o teto dos gastos? Foi aquele mecanismo aprovado agora no governo Michel Temer que proíbe o orçamento de um ano para outro que ele cresça acima da inflação. Por que eu considero isso importante? Porque isso vai obrigar todos os governantes a serem mais rigorosos na hora de aprovar o gasto público. E vai evitar que parlamentares populistas fiquem defendendo aumento de gastos sem dizer de onde vai sair o dinheiro. Por exemplo, se algum candidato quer elevar em 10% os gastos para a saúde, ótimo. Só que ele vai ter que dizer quem vai perder o equivalente aos 10% em outra área. É muito fácil defender aumento de gasto para a saúde, para a educação, para a segurança. Ótimo, né? Na hora de ganhar a eleição é fácil. Da onde vai sair o dinheiro? Do nosso bolso, que não pode ser mais. A gente já paga uma carga tributária absurda. Portanto, o teto dos gastos elimina o populismo. Ele obriga a dizer o seguinte: você quer aumentar 10% em saúde? Quem vai perder 10%? Simples assim. Então eu defendo que um candidato responsável não trabalhe para eliminar esse teto dos gastos públicos.
Outro item que eu queria colocar no nosso guia econômico aqui trata da autonomia operacional do Banco Central. Pode parecer um assunto até certo ponto não muito importante, mas é muito importante. Sabe por quê? Porque é o Banco Central que defende o combate à inflação, que trava esse combate à inflação. E como eu já disse em programas anteriores, por exemplo, aquele em que eu comentei a inflação absurda na Venezuela, o combate à inflação é fundamental para manter o poder de compra da população, principalmente dos mais carentes. Então a gente precisa ter um Banco Central com credibilidade e com autonomia operacional. O que significa autonomia operacional? Que ele não vai ter intervenção política. O Banco Central tem uma meta de inflação a ser perseguida e ele precisa persegui-la a todo custo, mesmo que em algum momento isso signifique elevação de juros, porque acredite, é melhor a gente ter juros um pouco mais altos do que uma inflação mais alta ainda. Um quarto ponto que eu queria colocar aqui trata da abertura comercial. Acredite, o Brasil não vai se desenvolver, não vai ficar mais produtivo, não vai ficar mais inovador se a gente fechar a nossa economia. Na verdade, o Brasil já é um dos países mais fechados do mundo. Está na hora de termos um presidente com coragem de abrir a nossa economia e deixar que a competição atraia as melhores tecnologias para o país. E além disso, um presidente que sem nenhuma ideologia torta, seja para a esquerda, seja para a direita, um presidente que tenha coragem de ampliar os nossos acordos comerciais, seja com os Estados Unidos, União Europeia, China, não importa o país. Nós precisamos fazer mais comércio no mundo. Quanto mais comércio o Brasil fizer, seja vendendo produtos lá para fora, seja comprando produtos do exterior, melhor será para a nossa economia. E por fim, mas não menos importante, na verdade talvez o ponto mais importante, envolve programas sociais e educação. Programas sociais, não aceite candidato que diga que vai acabar com todos os programas sociais. Isso é bobagem. O Brasil é um país carente, tem regiões muito carentes em que é quase impossível você gerar um mercado de trabalho e, portanto, é dever do governo, sim, fornecer programas sociais, como, por exemplo, o Bolsa Família. Mas um detalhe, fundamental que o programa social tenha dois pontos. O primeiro, que atrele o benefício às famílias colocarem suas crianças na escola. E em segundo lugar, programas sociais que tenham porta de saída, ou seja, que criem condições para que as pessoas, assim que elas consigam um emprego, elas tenham orgulho de bater o peito e dizer: eu não preciso mais do programa social do governo. Não pode ser um programa social que deixe a pessoa acomodada e fique vivendo disso para o resto da vida. Ao contrário, o programa social deveria estimular aquela família a tentar prosperar na vida, conseguir um emprego, abrir um negócio, empreender e algum dia dizer: eu não preciso mais deste benefício do governo. E claro, coloquei nesse item também a educação. Por que atrelar o benefício social à educação? Porque eu só vejo um futuro promissor para o Brasil se a gente investir em educação. Portanto, exija do seu candidato um plano de educação de longo prazo. Não acredite em milagres para a educação em 4 anos, que é a duração de um mandato. Ninguém vai fazer uma revolução na educação em apenas 4 anos. Nós precisamos de planos de longo prazo para que o Brasil dê um salto, como, por exemplo, deu a Coreia do Sul nas últimas décadas. Combinado, pessoal? Vamos fiscalizar os nossos candidatos e cobrar uma agenda econômica coerente e responsável. Vamos agora ao Pergunte ao Nogueirinha. E o Pergunte ao Nogueirinha de hoje vem de São Paulo, capital. Poxa vida, cadê os outros gravateiros, as outras gravateiras de outros lugares do Brasil, hein, pessoal? Bom, Pergunte ao Nogueirinha, aqui de São Paulo, capital, vem do Rodolfo Almeida, nosso gravateiro Rodolfo. Rodolfo pergunta: Nogueirinha, é verdade que você não gosta de candidato que defende soluções milagrosas para o Brasil? É isso aí, Nogueirinha. De fato, Nogueirinha não gosta e eu também não gosto. Sabe por quê, Rodolfo? Isso se chama populismo. Nesta eleição,
não aceite propostas populistas. Nós precisamos de candidatos que digam quais são os seus planos e de onde virá o dinheiro. Porque a má notícia é muito clara, o governo está quebrado, portanto, soluções milagrosas que exigem mais gastos públicos, elas não cabem no tamanho do Brasil, porque nós, sociedade, já pagamos muito imposto. Combinado, pessoal? Vamos então fiscalizar os nossos candidatos, ficar atento aqui ao Economia Sem Gravata, que volta na sua próxima edição. Um grande abraço, um grande beijo e tchau!